E olha só, ministro Flávio Dino do STF tenta intimidar o líder do PL ali na Câmara dos Deputados e ganha o troco na hora. Uma voadora que ele ganhou que perdeu até o rumo de casa. Flávio Dino querendo embargar ali o APL da anistia e tomou o troco. Você vai ver isso aqui agora. E mais, o deputado Marcel Van Hatten estava ali na Câmara dos Deputados e o ministro de Lula também tentou peitá-lo ali com respeito a esse assunto da PL, da anistia, e o Marcel Van Hatten ficou bravo, deu confusão na Câmara dos Deputados. Pessoal, a direita não quer abrir mão desse projeto de anistia, porque é a única salvação que temos, porque senão vai chegar o ano que vem e só a esquerda vai poder concorrer ali nas eleições e não vamos ter Jair Bolsonaro e nem outros candidatos. Eles querem tirar todo mundo do páreo. Preste atenção nessa matéria aqui, quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que junto com o Sérgio Moro conseguiu colocar Lula na cadeia. Preste atenção, o Flávio Dino ficou tiririca da vida, mas teve que engolir seco. Confira essa matéria e dá um like nesse vídeo aí para fortalecer. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vamos para essa matéria, voltamos logo em seguida com algo inédito. É um absurdo. O ministro Flávio Dino usou o STF, ou seja, usou seus poderes de STF, para intimar o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, e intimou ele para explicar a fala dele, dizendo que se o Mota barrasse o avanço da anistia, o PL ia administrar todas as emendas parlamentares das comissões que preside. E aí o Dino fez tudo isso, fez essa intimação com o objetivo muito claro de barrar a anistia. Você tem que entender isso para você ver como que o STF está agindo militantemente contra a anistia. E para isso, deixa eu fazer uma breve linha do tempo para você entender. Primeiro, o governo Lula buscou o STF para pedir que o STF barrasse a anistia pela via judicial. E aí o STF falou, não, olha Lula, a gente já resolveu muita coisa para você, resolve isso aí na política e já está desgastado demais. Aí o que o Lula fez? O Lula chamou o Hugo Mota para uma reunião e aí mandou barrar a anistia, dentro daqueles acordos que você sabe como é que funciona. E aí o Hugo Mota em seguida articulou com os líderes da Câmara para que a anistia não avançasse na Câmara dos Deputados. Mas eu mostrei especialmente como que o PL e a direita iriam aumentar a pressão sobre o Hugo Mota para que ele pautasse sim a anistia. E nesse vídeo que eu mencionei, eu mostrei para vocês a arma mais poderosa que o PL tinha nessa guerra pela anistia. E qual que era essa arma? Como o Mota estava descumprindo o seu acordo com o PL também podia descumprir o seu acordo anterior com o Mota sobre a distribuição das emendas parlamentares de comissão. O que é isso, Deltan? São os recursos do orçamento que são gerenciados pelas comissões da Câmara dos Deputados. E o PL ele tem a presidência de várias comissões e por isso ele tem mais de 6,3 bilhões de reais em emendas das 5 grandes comissões que o partido controla na Câmara. E em vez de dividir isso com os deputados das comissões de diferentes partidos, como foi acordado com Mota, o PL disse que usaria o dinheiro para distribuir as emendas apenas para quem apoiasse a anistia. É um instrumento legítimo e poderoso de barganha, de negociação que o PL tem. E aí, eis que, logo depois de o Sóstenes dizer isso numa entrevista para a coluna da Bela Megali, no jornal O Globo, aí o ministro Flávio Dino vai lá e faz isso aqui, ó. Olha aí. Flávio Dino manda líder do PL na Câmara explicar fala sobre emendas. Como assim? O STF vai se meter em atividade política? É isso mesmo? Olha aqui, ó. O ministro Flávio Dino do STF deu nesse domingo, um prazo de 48 horas para o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, explicar as declarações sobre a forma de divisão das emendas parlamentares. A decisão foi tomada após Sóstenes afirmar à colunista Bela Megali do Globo que poderia romper um acordo e controlar 100% das emendas de comissão dos colegiados comandados pelo seu partido. A medida seria uma forma legítima de pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar o projeto que prevê uma anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Me diz aí se tem uma prova maior de que os ministros do STF são políticos. O Supremo ele não foi provocado por ninguém. Em nenhum momento, ninguém mandou um documento lá para o Flávio Dino informando o que o Sóstenes disse e pedindo uma providência, essa decisão do Dino. Não.
O que aconteceu foi que eles lá no Supremo, acompanhando a imprensa, viram o comentário do deputado, viram que isso ia gerar uma pressão sobre o Mota, e aí o Dino, de ofício, ou seja, por iniciativa própria, num domingo, deu essa decisão e mandou intimar o deputado. E mais, olha a celeridade disso, olha a agilidade, olha como foge do padrão. Os processos contra os corruptos da Lava Jato e de outras investigações da história mofavam semanas, meses para ter uma decisão. E aí agora essa aí não. Essa aí vem em questão de horas, num domingo. Eles estão reagindo à política em tempo real e eles nem disfarçam. Olha ainda o que o Dino disse. As declarações atribuídas ao líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, se verdadeiras, poderiam indicar que emendas de comissão estariam novamente em dissonância com a Constituição e com a Lei Complementar 210, escreveu Dino. A lei aprovada no ano passado como parte de um acordo entre os três poderes sobre as regras para emendas determina que as emendas de comissão são destinadas para ações orçamentárias de interesse nacional ou regional. Gente, mais uma prova de como a decisão é política e foi tomada para intimidar os Sóstenes e o PL a não seguirem com esse plano. Porque o Dino e o STF sabem que usar as emendas seria uma arma efetiva para pressionar o Mota e avançar a anistia. Então o STF entrou em jogo para neutralizar, para derrubar uma arma que o Sóstenes disse que usaria. Veja que o STF tinha pedido para o Lula, disse, não, a gente não vai se meter nisso, resolve aí na política. Mas aí assim que o negócio aperta, o STF vai e entra em campo. Agora, o ministro, gente, ele não poderia usar dessa forma aí essa decisão preventivamente. Por quê? Porque isso é uma interferência do Poder Judiciário em outro poder, no Legislativo. Nem o Dino, nem o STF sabem efetivamente o que o PL vai fazer. Os atos ainda não existem. O PL pode dar essa destinação de forma legal, constitucional, pode destinar os recursos das emendas para ações de interesse nacional ou regional, ou seja, cumprir o que diz a lei complementar. E pode fazer isso a partir da indicação dos deputados que apoiam a anistia. Simples assim, tudo resolvido. Não haveria nada de ilegal. Por isso que qualquer tipo de controle de legalidade dos atos só pode acontecer depois de qualquer ação. Não antes. Ao dar essa decisão agora, fica absolutamente, absurdamente claro que o Dino está fazendo é mandando um recado em nome do STF. Está dizendo, não ouse usar as emendas para avançar a anistia, senão a gente vai apertar vocês. A gente vai pegar vocês. Essa é a verdade. Mas se for depender de Sóstenes, parece que a intimidação não funcionou muito não, viu? Olha aí o que o Sóstenes escreveu lá no X. O parlamento é livre. Deputado eleito pelo povo não se curva a ameaças de ministro do STF. Fazemos política com transparência dentro da casa do povo. E a luta pela anistia é justa, constitucional e legítima. Não aceitaremos censura, não aceitaremos intimidação. Ó, parabéns, deputado Sóstenes, não se curve, parabéns, siga firme. O legislativo é soberano, vocês têm a força do voto, algo que ministro do Supremo nenhum tem, por maior que seja a toga e o ego deles. Não se intimide, continue firme e forte, o Brasil está com vocês nessa luta pela anistia. E eu quero compartilhar agora com você que está aqui comigo uma coisa pessoal. O Sóstenes, ele foi um dos deputados que estava lá na mesa diretora da Câmara dos Deputados quando eu fui cassado. Ele entendeu a injustiça do que estava sendo feito comigo e ele prometeu que ele não assinaria a minha cassação, que eu não veria a minha assinatura dele na decisão da minha cassação. Mas eu fui surpreendido ao descobrir que a assinatura dele estava no documento. Tempo depois eu encontrei ele e ele olhou no meu olho e disse que ele tinha 2 grandes arrependimentos na vida. E um deles era exatamente isso, ele ter assinado a minha cassação. E ele pediu perdão para mim. Vejam, ele podia manter o arrependimento dele para ele podia não confessar esse arrependimento que ele tinha, ele podia não pedir perdão. Afinal, eu nem mais era um colega dele, deputado no parlamento, não teria mais uma relação próxima. O que eu disse para ele em resposta ao que ele disse para mim é que ele estava perdoado. E eu conto essa história como um sinal de algo nobre que a gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer como nobre a pessoa que vem e ela reconhece um erro, que se arrepende, que pede desculpas. Isso é algo raríssimo de você ver em pessoas que têm poder na política. Que a gente possa ter mais reconciliação, mais esse tipo de atitude entre pessoas de boa vontade na política e na vida.
para que a gente possa seguir lutando juntos pelo que a gente acredita, por justiça, por liberdade, por prosperidade, por amor e por serviço. E isso eu estou falando da política, mas isso se aplica para a sua família também. Uma vez eu vi que uma família feliz não é uma família que não existe conflito. É uma família que existe muito perdão. A família que não existe conflito é uma família que simplesmente não existe. E olha só, o deputado Marcel Van Hatten, que também é da base de Jair Bolsonaro, é do PL, e está defendendo a anistia aos presos políticos, teve uma discussão, bate-boca, um debate com o ministro de Lula ali na Câmara dos Deputados. O clima ficou tenso, pessoal, realmente tenso. Tem hora que você vê esses debates assim, não dá nem para acreditar que nós estamos falando do Congresso Nacional, de Brasília, mas olha só a cara do ministro de Lula e olha só o que o deputado Marcel Van Hatten falou ali abertamente para todo mundo ouvir. Realmente tem hora que alguém tem que falar a verdade. Confira essa matéria. João Vitor Teófilo, fala, João. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e o deputado Marcel Van Hatten protagonizaram um embate acalorado durante a audiência na Comissão da Previdência Social na Câmara dos Deputados. O encontro foi marcado por acusações sobre os descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS. Van Hatten afirmou que o escândalo representa um roubo gigantesco e disse que em gestões anteriores o presidente Lula já teria demitido o ministro para preservar a imagem. Vamos ouvir. Caros colegas parlamentares, está aqui ao meu lado a dona Eximar. Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Eximar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe em torno de R$3 mil, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, dona Eximar? Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E está aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor. Silvio, quando a gente ouve essa fala do Van Hatten, eu concluo, e veja, eu estou aqui no campo do achismo e da opinião, né, mas eu estou concluindo que, de fato, há um conluio. Quando da operação da Polícia Federal, Silvio, eu trouxe aqui para a programação da Auriverde um advogado especialista em direito previdenciário, e ali ele se surpreendeu, um advogado experiente, para mim um dos mais renomados aí do Brasil, o Ailton Tipol Laurindo é o nome dele, né, o Tipol, um querido amigo, ele se surpreendeu, Silvio, quando ele descobriu que dentro do meu INSS, aquele aplicativo, aquela plataforma do Instituto, existia a possibilidade de você suspender cobranças indevidas de associações, confederações e sindicatos. Mas espera um pouquinho. Eu entendo que primeiro tem que haver a autorização para cobrança. E aí, se eu quiser, mediante a minha autorização, eu procedo a suspensão do pagamento, né, do desconto dentro do meu benefício. Silvio, chegamos ao ponto, então, de poder assim acreditar, a gente está falando de Carlos Lupe, tem uma historinha boa para contar, né, que de fato há um conluio, porque se o INSS te dá a possibilidade de você pedir a suspensão de uma cobrança indevida, é porque ele mesmo autorizou, Silvio. Ele mesmo autorizou, Pittoli. E como é que funciona isso, principalmente do ponto de vista dos alertas
que chegaram ao ministro Carlos Lupe. Aliás, Carlos Lupe deu uma entrevista nesta semana ao jornal O Globo, na qual ele diz que sabia o que estava acontecendo. Portanto, no mínimo, é um crime já previsto no Código Penal, artigo 319, de prevaricação. No mínimo. Ele não freou para estancar o que estava acontecendo ali. Em 2023, ele começa a receber esses alertas. Em 2024, por isso explodem as cobranças e explodem também as tentativas de parar as cobranças, porque as pessoas percebem que estão sendo roubadas, os aposentados e pensionistas. Existe uma instrução normativa do INSS de maio de 2024, número 162. Essa instrução, ela determina que o DataPrev, que é o que cuida da Previdência Social, é o sistema de processamento de dados, aplique a biometria e a assinatura digital como uma forma de avançar, do ponto de vista de tecnologia, nos cadastros dos pensionistas e aposentados. Ocorre que o DataPrev não consegue implementar isso em tempo hábil. Não é algo simples. Convenhamos, estamos falando de um universo de quantas pessoas? Milhões de pensionistas e aposentados. Porque os sindicatos querem, segundo eles, argumentavam na época, eram 11, depois viram 30 e por aí vai, eles queriam aplicar alguns benefícios, oferecer algumas coisas para essas pessoas. Por exemplo, um desconto num plano de saúde, uma academia, um crédito consignado, que toda hora eles batem a porta, eles telefonam para as pessoas oferecendo dinheiro, mas isso era impossível de se aplicar. Onde é que eu quero chegar, Pitoli? Um desses sindicatos, cujo vice-presidente é o irmão do Lula, Frei Chico, isso saiu na imprensa nesta semana, pede ao INSS uma, abre aspas, solução temporária, uma solução transitória, até que a biometria e a assinatura digital estejam completamente implementadas. Qual é a solução transitória? Bom, uma autorização para que os sindicatos busquem a biometria em redes sociais. Do que eu estou falando? Busque uma foto do aposentado em redes sociais, busque uma assinatura em qualquer meio de internet. Se em algum momento você tem um cadastro, e o Brasil não tem cadastro único para tudo, mas se em algum momento você assinou algum documento, a sua assinatura serve, e isso começa como uma enxurrada. Eles passam a cobrar dessas pessoas. Por exemplo, tem casos também que saíram essa semana, Sindicato dos Pescadores cobrando R$50 de uma senhora que disse: eu nunca vi uma vara, uma rede na vida, eu nunca pesquei. Por que eu tenho que contribuir com o Sindicato dos Pescadores, que aliás é de outro estado? Nós trouxemos outros exemplos aqui. O Marcel Van Hatten estava ao lado de uma senhora, Eximar, se eu não me engano, anotei aqui. Ela chora, dá para ver que ela chora durante a fala do deputado Marcel Van Hatten, que é uma fala indignada com toda a razão. Imagine o que é R$ 77,86 no salário dela, nos vencimentos dela, que tem dificuldade para comprar remédios. Eu fico imaginando e falo com base na minha régua. Não sou aposentado, estou longe disso, Pitoli, mas R$ 77,86 faz uma grande diferença para mim. Eu vou ao supermercado, à feira, eu sei o que eu consigo comprar com R$ 77. Já que está tudo muito caro, esse 77 faz diferença. Então isso é uma crueldade, é tirar dinheiro de quem já ganha pouco. E um esquema que sim, que tem o DNA da esquerda, tem o DNA dos sindicatos que só voltam em governos de direita. O governo Jair Bolsonaro tinha farra de sindicato? Não tinha. Nem no governo Temer não tinha farra de sindicato. Sindicatos eles só se espraiam, eles só avançam em terreno fértil. Eles só avançam quando eles têm um presidente que bate no peito e é sindicalista, um ministro que está à frente de um grande, pelo menos o ministério dele é o guarda-chuva de um grande escândalo de corrupção e diz que é sindicalista. Então os sindicatos avançam, encontram funcionários corruptos nomeados por alguém, eles não chegaram lá à toa, alguém nomeou o presidente do INSS, alguém nomeou o procurador do INSS, alguém nomeou o gerente de benefícios. Aí começam a aparecer lobistas, sempre com aqueles apelidos incríveis, né? Tem o Chinelo de Araçatuba, que por coincidência é o dirigente da seção do PDT em Araçatuba. E quem é o presidente do PDT? Carlos Lupe. Aí aparece o irmão do Lula.
o Frei Chico, agora apareceu um tal de careca do INSS, aí aparecem os Porsches, as Lamborghinis, as motos, tudo comprado com dinheiro de quem só precisava desses R$ 77,86 para comprar remédio. Ô Silvio, agora é ruim a história, não é? Quando a gente fala de é ruim a história, eu justifico. Imagina Lula não poder soltar da mão da Nadine, né, a ex-primeira-dama do Peru. Ele não pôde soltar a mão, ele teve que mandar um avião lá buscar. Ele abrigou, né, ele trouxe para o Brasil uma criminosa, condenada por corrupção no seu país. Então por quê? Porque não pode soltar a mão. Aí vem agora esse escândalo e nitidamente o Lula não está podendo soltar a mão do Lupe. Nitidamente. Não consigo acreditar que seja só pela base no Congresso, eu não consigo acreditar que seja só por isso. Na verdade, deve ter muito mais aí de um cair atirando, entre todas as aspas, caso o Lupe venha deixar dessa forma o governo federal, o Ministério da Previdência. Porque, Silvio, a gente está falando de quem tem um histórico muito ruim quando o assunto é a corrupção. De fato, Alckmin, eu preciso dar razão ao Geraldo Alckmin, voltaram à cena do crime e estão com uma sede que jamais se viu, como numa espécie de xepa, já que você cita fazer a feira e o supermercado, numa espécie de fim de feira, pegue o que der, pelo amor de Deus, porque provavelmente seja a última oportunidade que temos, né, de encher os bolsos com tanta facilidade. É complicado, né? É bastante complicado a gente imaginar, né, que dessa forma estão tratando, né, em especial, né, o governo e o dinheiro do aposentado no Brasil. E não é pelo tamanho do PDT, Vitória. O PDT tem 17 deputados federais. O PDT tem 3 senadores, 2 do Maranhão por causa do Flávio Dino. O PDT tem 151 prefeitos. Ou seja, não é um partido grande. Pelo contrário, é um partido pequeno. Importa ali, na hora da votação, no varejo da Câmara dos Deputados? Ajuda, evidentemente que aí ajuda. Ninguém rasga voto. Mas não é por causa do PDT. É sim, pelo que o Lupe sabe. O Lupe, ele tem uma longa trajetória política. Ele começa como ele era jornaleiro do Brizola. Ele entregava jornal para o Brizola. Então ele conhece essa base sindical muito grande. E o Lupe não é eleito para nada desde a década de 90. A profissão dele é ser dono do PDT e ministro. Passou anos como ministro de Lula e Dilma. O Lupe, quando deixa o governo em 2011, quando a Dilma demite, caem 6 ministros naquele ano, todos eles enrolados. Aí ela dizia que estava fazendo uma faxina, coisa nenhuma. Era porque a Polícia Federal avançava já, aquilo é pré-Lava Jato, mas a Polícia Federal e o Ministério Público estavam avançando. O Lupe, quando sai, ele faz uma reunião, o jornal Estado de São Paulo, naquele ano, reproduziu essa reunião, gravou e reproduziu. Ele chama os dirigentes de todas as centrais sindicais. Só a CUT, naquela época, ainda era muito abraçada ao PT, mas as demais não. E ele começa a falar que o PT se apaixonou pelo poder, que o PT começou a roubar. Ele começa a falar, porque ele tinha sido demitido. Bom, e o medo de que o Lupe faça a mesma coisa agora, porque os tempos são outros. Se já não era tão simples naquele governo Dilma Rousseff, que é o primeiro governo da Dilma Rousseff, imagine agora, que já não tem mais a mesma base de chão de fábrica, que a esquerda não mobiliza mais ninguém na rua. Vamos ver se alguém vai sair no 1º de maio amanhã. Então, eu acho que é muito mais pelo que o Lupe pelo que o Lupe representa, por uma amizade histórica, e porque o Lula sabe o que estava acontecendo. Ademais, se tivermos uma CPI, Pitoli, olha, para amarrar aqui, se conseguirmos uma CPI, a CPI tem ferramentas de convocação, quebra de sigilo. Se a água subir um pouco mais nesse sindicato do irmão do Lula, o que ele vai dizer? Que ele não conhece o irmão? Vai dizer que ele não conhece o irmão dele? Sendo que o Frei Chico foi quem levou ele para o sindicalismo. Ele é sindicalista muito antes, e da mesma base de metalurgia, metalúrgicos no ABC, a mesma coisa. Então ele vai dizer que não conhece o irmão mais velho? Boa. Silvio, agora hoje a gente tem uma audiência pública, uma audiência no Senado, que está chamando a atenção de muitos. Há uma expectativa, inclusive, sobre o Tagliaferro comparecer, né? Então já tem confirmado, Glenn Greenwald confirmou, tanto é que era ontem essa audiência, né, ele passou para hoje a pedido do Glenn. Tem também a participação do Sérgio Tavares, do jornalista
o português Sérgio Tavares vai fazer remotamente direto de Bruxelas, e há uma expectativa da participação de Tagliaferro, né? Uma audiência que foi pedida pelo senador Eduardo Girão, e que entendo que pode, hoje, a partir das 11 da manhã, Silvio, colocar luz sobre alguns assuntos importantes aí também. Cria-se uma expectativa sobre esse evento de logo mais 11 da manhã no Senado, viu, senhor? Eu vou acompanhar, já está na minha agenda aqui. Conversei com o senador Eduardo Girão também. Será utilizada uma comissão, né, uma audiência numa das comissões do Senado. O Glenn, ele tem os arquivos das conversas do que acontecia no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Essas conversas foram reveladas pelo jornal Folha de São Paulo. Ele assina as reportagens junto com o Fábio Serapião, que também é repórter, e são conversas onde aparecem as trocas de mensagens de use a sua criatividade para tentar perseguir determinadas pessoas, por exemplo, a Revista Oeste. Aparecem diálogos como da vontade de mandar lá um jagunço para pegar o Alan dos Santos nos Estados Unidos, colocar ele num avião. Aparecem frases como quando o ministro Alexandre de Moraes cisma é uma tragédia, e são diálogos em que o Tagliaferro participa, ele é perito, participa também um juiz auxiliar do gabinete do ministro Moraes, e fica claro, pelos diálogos jamais negados, ninguém até hoje veio a público dizer que os diálogos são fraudados, de que foram inventados. Ninguém. Portanto, tomo como verdadeiros. A partir daí, acho que a Folha de São Paulo teve esse cuidado também para publicá-los. Se são verdadeiros, havia uma mistura perigosa e absolutamente ilegal entre o que acontecia no Tribunal Superior Eleitoral, à época chefiado por Alexandre de Moraes, e o que acontecia no gabinete no Supremo Tribunal Federal, que é uma espécie de central de todos os inquéritos. Eles se misturavam sem ofício, sem a parte legal da coisa. Portanto, é tudo muito obscuro e o Glenn pode jogar luz, né, em tudo isso. O Sérgio Tavares gravou um vídeo, é um tema muito delicado, já essa seara. Ele gravou um vídeo com o Oswaldo Eustáquio e, portanto, eu acho que tem de ouvir o que o Sérgio tem a dizer. Nesse caso, eu prefiro ouvir o que o Sérgio tem a dizer, em que circunstâncias tudo aquilo aconteceu. O Tagliaferro gostaria muito que ele falasse, para o bem do Brasil, se não para o bem dele também, né, para dormir com a cabeça mais tranquila, mas para o bem do Brasil, para que o Brasil entenda tudo o que aconteceu nos últimos anos de forma sigilosa. Mesmo porque o Tagliaferro tem aquela fala dele, Silvio, que fala de ameaça de morte, né? Tem uma fala dele naquela conversa, né? Fala sobre ameaça de morte, o que complica ainda mais essa história, né? Então há uma expectativa sobre o Tagliaferro, e com relação ao Glenn, né, o começar a publicar e o deixar de publicar, que corre no bastidor, que também se deu em função de ameaça até contra a própria família. Então, entendo que é uma oportunidade do próprio Glenn, né, usar desse espaço para, quem sabe, trazer um novo rumo para que essas publicações voltem a acontecer desse conteúdo, né? E se de fato foram ameaçados, todos eles ou qualquer um deles que a gente cita aqui, é importante que eles digam como essas ameaças chegaram. Como chegaram essas mensagens? Por meio de quem? Quem levou olha, o tome cuidado? Quem foi que disse tome cuidado? Eu acho que isso é importante também. Até para que a Polícia Federal investigue, falamos da Polícia Federal aqui, a Polícia Federal pode investigar se houve ameaça, quem ameaçou e por quê. Pois é, pessoal, agora eles vêm com essa ideia aí de fazer acordo, né? O Supremo Tribunal quer fazer um acordo, mas que acordo, pessoal? Não existe acordo. Vocês já viram aqueles filmes, né, que mostram, filmes americanos, quando mostram um sequestro, né? E aí tem um sequestrador ali, e aí ele começa a fazer exigências, ele começa a pedir resgate, ele começa a pedir várias coisas, e aí o que a polícia fala? Não tem acordo com bandido, não é assim? Então, pois é, pessoal, não tem como. Será que lá atrás, né, em 79, em 45, 1945, 1979, quando a esquerda, membros da esquerda, pediram anistia lá atrás, eles aceitaram algum tipo de acordo? Não, eles queriam a liberdade incondicional.
e foi dada a eles a liberdade incondicional. Agora que eles estão vendo que estão perdendo espaço, querem fazer um acordo daqui, um acordo dali. É como eu já falei aqui, pessoal, se você conhece a Bíblia, você conhece a história ali do Velho Testamento, quando Moisés recebeu uma palavra ali de Deus para poder sair do Egito, e aí começaram até as pragas, né? Teve as 10 pragas ali, teve uma, depois outra e outra, e o faraó não queria liberar o povo, mas de repente ele mudou a cabeça e falou assim, não, vamos fazer um acordo, você vai, mas deixa o seu povo comigo, daqui a pouco vai, mas deixa as mulheres comigo, vai, mas vai só até ali perto e volta. Começou a fazer acordos. E é esse tipo de acordo que eles querem fazer. Eles querem trocar a pena ali dos patriotas que estão ali presos, querem diminuir a pena, querem fazer algumas concessões. Mas não, pessoal, não existe porque não houve golpe. Essas penas estão exageradas, exorbitantes e tem gente aí que deveria estar presa já há muito tempo. Por exemplo, nós vamos falar aqui, ó, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, José Dirceu, os tesoureiros ali e os ex-presidentes do PT que roubaram, fizeram delação premiada, né? O pessoal da JBS, o pessoal da Odebrecht e tantos outros. São muitos, a lista é grande, é infindável. Cadê esse povo? Tá tudo solto e alguns deles querem voltar à cena do crime em 2026. Muitos deles querem voltar para a política para continuar mamando na teta do governo ali, ó, do Estado, né? Aí não tem, né? Hoje mesmo nós colocamos aqui um vídeo que fala daquele senador, né? Senador que ele foi acusado ali e parece que ele mandou matar a sua esposa e ainda tentou violentar a sua própria filha. Olha que absurdo. E aí a justiça, muito boazinha, o que a justiça fez? Você vai pegar aí 8 anos só, né? E pode cumprir também prisão domiciliar, aí tá tudo certo. E ele ainda continua com alguns direitos de senador. Olha que absurdo, pessoal. Olha que absurdo. Aí você pega a Débora, que escreveu "perdeu mané" na estátua do STF. E essa frase, quem falou foi o ministro Luiz Barroso. Ela pega 14 anos de prisão. E o outro lá que condenado, né? E que foi acusado de homicídio e também de tentativa até de violentar a sua própria filha, 8 anos e pode cumprir em casa e ainda recebe algumas regalias ainda do Senado. Absurdo. Esse país, como a gente tem falado aqui, não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, nós não teríamos ex-condenados dirigindo alguns cargos públicos nesse país, tá bom? Olha só, nós vamos ficando por aqui. Eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Se você se inscreve, você fortalece aqui a direita, o conservadorismo, e aí a nossa voz pode chegar a mais pessoas. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos aqui diariamente, mas não se inscreveram, pessoal. Se inscreva aqui, você está fazendo um favor para você mesmo e vai estar nos ajudando. É totalmente gratuito, você clica aqui e se inscreve, manda o link desse vídeo aqui para o grupo da família, para onde você puder, porque alguém precisa mostrar para o resto do Brasil, porque parece que tem uma turma que ainda está dormindo, que olha o que está acontecendo ali em Brasília, que absurdo. Agora o Flávio Dino quer peitar ali, né, o líder do PL, justamente para poder barrar esse projeto da anistia. À luz do dia, eles querem cometer essa atrocidade, mas não vão conseguir, não. Espalha para todo mundo aí, tamo junto, dá um like e até a próxima.